Fevereiro de 2023, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar para discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo nessa tradicional mesa de discussão e informação do rádio brasileiro. Thaís Freitas e o Cláudio Humberto estão comigo nessa jornada até às 10 horas da manhã para trazer para vocês aí então as notícias do dia e os nossos comentários. Você já ouviu falar sobre a decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal sobre a chamada coisa julgada? Não entendeu nada sobre o assunto? Então fica com a gente aqui que eu vou explicar para você isso aí sem muito juridiquês, tá? O que está acontecendo e por que nós temos essa polêmica. Para explicar de uma maneira mais fácil e didática, vamos trazer um exemplo aqui. Imagina você que está aí do outro lado do rádio, uma empresa que vai até a justiça questionar o pagamento de um imposto, algo absolutamente normal. Contrata um advogado, apresenta lá uma petição e os juízes vão analisar esse pedido da empresa. Os juízes responsáveis por esse caso acolhem o pedido e autorizam a isenção ou a diminuição da cobrança do tributo. Então a empresa tem razão nesse questionamento. Nós temos aqueles recursos que vocês muito bem conhecem e no fim de tudo fica mantida a decisão de que a empresa não precisa recolher o imposto ou pode pagar um imposto menor. Chegamos então ao chamado trânsito em julgado, que é a possibilidade de não haver mais recurso. O assunto está finalizado, não tem mais por que mexer naquilo. E aí temos o que no direito a gente chama de coisa julgada, né? Esse nome que pode soar estranho para muitos, mas para quem é do direito é bem familiar. Uma das maiores proteções dadas pela Constituição de 88 é para coisa julgada. Tanto é que, em regra, nenhuma lei pode retroagir. Esse é um princípio da segurança jurídica. Nem a nova norma, aprovada por aqueles que são representantes eleitos pelo povo, ou seja, os deputados e senadores, pode prejudicar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. São bandeiras protegidas, blindadas na Constituição Federal, para que não haja nenhum tipo de caminho para a insegurança jurídica. Pois bem, explicado isso, colocado isso, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal simplesmente pegou a Constituição e fez isso aqui, ó, rasgou a Constituição Federal, porque os ministros resolveram mexer na chamada coisa julgada. Eles resolveram que decisões judiciais definitivas não são mais definitivas quando trata-se do pagamento de imposto. Olha só que coisa interessante, diferente e pra lá de polêmica. E peraí, que vai piorar. Suas excelências decidiram também que não há modulação. O que isso significa? Que os contribuintes estão sujeitos a cobranças retroativas, com correção monetária, com multa e tudo mais que incide sobre esses valores que agora são devidos. Parece que o Supremo Tribunal Federal está querendo permitir que o Ministério da Fazenda arranque a pele das empresas. Porque o empresário, né, aquele milionário, rico, né, o grande beneficiado pelo capital, a Receita Federal deve estar babando. Se for na Receita Federal, lá você precisa pegar uma toalha para enxugar. Porque só da Embraer corre-se o risco da empresa ter que pagar 1 bilhão e 600 milhões de reais. Será que essa ideia é para ajudar de alguma forma a economia? Será que os ministros do Supremo estão agindo a serviço, né, do que nós temos aí para ser enfrentado, que é justamente as dificuldades econômicas que estão colocadas, e estamos ouvindo tanto bate-boca a respeito desse assunto? Perigosíssimo se essa for a conclusão que nós vamos chegar. O ministro Barroso, para piorar ainda mais, na hora de explicar esta decisão do Supremo, parece que ele quis pisar em cima da cabeça dos empresários que lutam, que são os grandes geradores de emprego, que são aqueles que estão aí movimentando a economia de alguma forma, que sempre acabam pagando um pato ou outro em decisões tomadas em todos os âmbitos. Não são, né, aqueles que devem ser demonizados como parte da nossa estrutura pensante costuma fazer. Vamos ver o que disse o ministro Barroso aqui, tentando explicar essa decisão e tentando dizer por que agora algo que já estava pacificado, decidido, vai voltar atrás e os empresários aí que tinham sido beneficiados por essa decisão vão ter que pagar esses impostos. Se você for num cassino e fizer uma aposta, você está num quadro de insegurança jurídica, você pode ganhar ou pode perder. De modo que a partir do momento em que o Supremo disse que o tributo é devido, quem não pagou fez uma aposta.
E aí, eu lamento. Portanto, a insegurança jurídica não foi criada pela decisão do Supremo. A insegurança jurídica foi criada pela decisão de, mesmo depois da orientação do Supremo de que era devido, continuar a não pagar e não provisionar. Fez uma aposta, uma ova, né, ministro? Fez uma aposta, uma ova, porque tinha uma decisão transitada em julgado. Então isso aqui é a maior garantia que você tem, que você já ganhou. Tanto é que quando está o trânsito em julgado, lá você chega para o advogado e fala assim, muito obrigado pelos seus serviços prestados, acabou, é fim de jogo, não tem o que discutir. O Supremo até, Cláudio e Thaís, na minha visão, poderia modificar essa decisão. A partir de agora, acabou essa história aí. A partir de agora, as empresas vão ter que cobrar. Mas nunca, jamais voltar com a retroatividade, rasgando a coisa julgada, colocando a insegurança jurídica na nossa Constituição Federal e fazendo com que esses empresários, né, tenham prejuízo milionário. Acredito que haverá algum tipo de modulação, ou pelo próprio Supremo, ou pelo governo. Eu quero crer que alguém vai colocar a bola no chão novamente para a gente jogar o jogo com as regras que sempre foram colocadas, evitando, né, um ativismo ainda mais judicial, evitando mais polêmica e ainda mais pressão nas costas do Supremo, que tem dado umas bancadas muito perigosas nos últimos tempos. 8 horas e 7 minutos, destaque de Brasília com o nosso colega, companheiro Cláudio Humberto, na abertura do jornal.